verdade e vida. Capítulo 67. Os vivos do além. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nesta passagem de Lucas, vemos o Mestre dos Mestres confabulando com 2 entidades egressas da esfera invisível de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no labor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim 2 espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porque os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. E como é importante nós refletirmos sobre esse tema que o benfeitor Emmanuel nos traz, a imortalidade da alma e principalmente a possibilidade dos espíritos desencarnados comunicarem-se com o plano material, a possibilidade do intercâmbio entre os 2 planos da vida. E quando nós estamos estudando e refletindo sobre os evangelhos, sobre a Bíblia, sobre as passagens que nós temos ali para nosso estudo e análise, nós percebemos que o evangelho, em verdade, é repleto de manifestações mediúnicas. A Bíblia, na verdade, apresenta inúmeros tipos de mediunidade. Quando nós estamos estudando e lendo o evangelho, nós percebemos claramente que a mediunidade sempre existiu, em todas as épocas da humanidade, não sendo, portanto, uma criação da doutrina espírita. O que acontece é que a doutrina espírita, como nós sabemos, veio explicá-la, veio retirar o véu sobre aquilo que até então era desconhecido. O intercâmbio sempre existiu, mas nós não sabíamos como isso se dava, em que condições isso acontecia. E o Espiritismo veio nos ensinar, elucidar as nossas dúvidas e realmente nos mostrar como tudo acontece. Então, quando nós estamos estudando, observando a Bíblia, percebemos que a mediunidade é algo natural e exuberante. Quantos tipos de mediunidade existem na Bíblia? Nós percebemos, por exemplo, o profetismo, que era um dos tipos de mediunidade mais comum, mais destacada naquela época. Mas, inclusive, falando sobre Moisés, que é exatamente um dos espíritos que se fez presente no Monte Tabor, juntamente com Elias, Moisés mesmo
era detentor de grande mediunidade, de poderosos recursos espirituais. E Deus foi exatamente o Pai que o conduziu na missão de trazer ao mundo os 10 mandamentos. Então nós estamos vendo nesse momento que não só Moisés, como Jesus, era detentor de inúmeras potencialidades mediúnicas, o que nos mostra que o intercâmbio entre o plano material e o plano espiritual é algo aprovado, agradável a Deus. Não a utilização desse intercâmbio para objetivos fúteis, materiais, de curiosidade, de comércio, mas para um fim útil em benefício da humanidade e do próximo, isso é plenamente possível. E percebamos, por exemplo, que não apenas no fenômeno do Monte Tabor nós percebemos esse intercâmbio com os vivos do além, mas lembremos do dia de Pentecostes, onde nós observamos ali a mediunidade de xenoglossia ou poliglota, que é exatamente o maior feito mediúnico já conhecido. Lembremos que foi exatamente nesse dia que os apóstolos, reunidos em uma praça de Jerusalém, começaram a falar em vários idiomas que lhes eram desconhecidos. Nesse dia iniciou-se a prática mediúnica propriamente dita. A partir daí, os apóstolos conseguiram desenvolver de forma mais forte e caracterizada, as suas potencialidades mediúnicas e utilizaram-na para o bem. Lembremos ainda, queridos amigos, que no próprio fenômeno do Tabor, além da transfiguração de Jesus e da materialização dos espíritos Moisés e Elias, nós vemos também o fenômeno da voz direta, que naquele momento uma voz foi ouvida por todos, que dizia: "Este é o meu filho amado, que muito me agrada. Escutem o que ele diz." Isso também foi mais uma demonstração do intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material, mostrando aí também que Deus, ele não só permite, como ele também incentiva o intercâmbio, mas quando tem uma finalidade útil, senão a voz do Pai não teria sido ouvida naquele momento em benefício de Jesus para que todos pudessem segui-lo. E nós ainda iremos ver, por exemplo, o fenômeno da audiência, que é a capacidade de nós ouvirmos os espíritos. No Monte Sinai, Moisés ouve a voz dos espíritos. Naquela época, naquele momento, ele acredita ser o próprio Deus que a ele se manifesta. Mas eram os espíritos que estavam ali trazendo para ele a mensagem da sua missão, que ele deveria seguir até o Egito para libertar o povo hebreu da escravidão. Além da mediunidade curadora que nós observamos inúmeras vezes no Evangelho, os próprios Evangelhos, meus queridos amigos, foram escritos através da inspiração e da intuição do plano espiritual. As cartas de Paulo, nós sabemos que se deram com o auxílio direto exatamente de Estevão, informação que nos traz ali o livro Paulo e Estevão. Então vejam que esse intercâmbio, que os vivos do além estão a todo momento presentes em nossa vida. Que nós possamos então ampliar as nossas percepções, que nós possamos, acima de tudo, estudar sobre os fenômenos mediúnicos, sobre o intercâmbio, para que nós possamos compreendê-los e para, principalmente, que nós possamos bem aplicá-los em nossas vidas, de modo que nós possamos compreender que esse intercâmbio é natural e esse intercâmbio, quando positivo, é agradável a Deus.